mercado em alta. O Brasil tem mais vigilantes privados do que policiais militares. O setor cresceu e as reclamações também. A legislação limita o exercício da atividade de vigilante porque há a exposição de terceiros de toda a sociedade a riscos decorrentes do uso do armamento. O Via Legal de hoje fala de mercado de trabalho. Você sabia que as Forças Armadas podem exigir que recém-formados da área de saúde prestem o serviço militar? O médico termina a sua formação depois de 10 anos de estudo para entrar no mercado. Então nós vamos entrar com 30 anos. E aí vamos fazer serviço militar. Quando o serviço militar foi feito pelo brasileiro que não fez um curso na saúde, aos 18 anos, não lhe prejudicou em nada na vida, nós vamos fazer aos 30. A gente também mostra a tentativa frustrada de um conselho de classe de impor condições para o funcionamento de lojas de produtos naturais. A planta ser de uma espécie medicinal não quer dizer que ela tenha propriedade medicinal. Então, a presença do farmacêutico é necessária para comprovar que toda a cadeia, desde o cultivo da planta até a chegada, até o processamento desse produto para ser oferecido ao consumidor, seja adequado e cumpra o objetivo que se propõe. E tem muito mais no Via Legal, que começa agora. No Brasil, ainda é comum que profissionais com formações diferentes briguem pelo direito de explorar uma mesma atividade. Esses conflitos costumam ser ainda mais frequentes quando as atribuições são ligadas à área de saúde. O Via Legal de hoje recorda 2 exemplos dessa disputa que muitas vezes só termina quando o caso chega aos tribunais. O macacão cobre dos pés à cabeça. Os olhos também devem ser protegidos. A máscara de carvão ativado neutraliza vapores. Em cada mão, 2 luvas, para evitar qualquer contato com o produto manipulado dentro da estufa. Além de todo este aparato, equipamentos aspiram e depuram o ar. Estamos em uma cabine de segurança biológica. A razão para tanto cuidado está dentro dessas pequenas embalagens. São quimioterápicos, remédios usados para combater o câncer. Por mais paradoxal que seja, o medicamento para câncer causa câncer. Ele pode causar também más formações congênitas, distúrbios reprodutivos, aborto de repetição e anemia plástica, que é quando sua medula vai para o beleléu e você tem que fazer transplante de medula. Aqui o trabalho é feito por um farmacêutico, como determina o Conselho Federal de Farmácia. É que para o órgão, a manipulação desses medicamentos é uma atividade privativa da categoria. Tanto que em 2013 a Classificação Brasileira de Ocupações criou novas especialidades, como a de farmacêutico clínico em oncologia e terapia antineoplásica. Mas a medida entra em choque com uma resolução do Conselho Federal de Enfermagem. O documento permite que os enfermeiros também façam a manipulação das substâncias. Edivaldo é integrante da Câmara Técnica do Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal. Ele rebate o argumento usado pelo Conselho Federal de Farmácia, de que os riscos de acidentes durante a manipulação justificam a exclusividade. E o risco da infusão? Não tem? Tem o mesmo risco. Tanto que a paramentação é muito semelhante à paramentação que o enfermeiro usa para retirada ou infusão de um medicamento, quanto aquela que o farmacêutico usa no preparo. Para o enfermeiro, permitir que apenas farmacêuticos façam o preparo dos medicamentos é um risco para os pacientes, principalmente nas regiões onde há déficit desse profissional. Quando eu falo que a responsabilidade é apenas do profissional farmacêutico, eu estou dizendo que na ausência dele ninguém mais pode. Eu acho temerosa a decisão, eu acho que precisa ser reavaliado sobre a pena da gente ter alguns serviços tendo a sua rotina inviabilizada.
Em nota, o Conselho Federal de Farmácia informou que existem hoje 177 mil profissionais em atuação. A entidade estima um crescimento de 10% ao ano na oferta da mão de obra, índice que seria suficiente para suprir faltas localizadas que ainda ocorrem em alguns pontos do país. A disputa entre farmacêuticos e enfermeiros não é o único conflito envolvendo limites na atuação profissional, principalmente na área da saúde. No dia a dia, os embates são muitos. Um dos últimos casos teve como personagens médicos e fisioterapeutas da cidade de Paulo Afonso, na Bahia. Tudo começou quando um fisioterapeuta assinou um laudo do INSS, concedendo a aposentadoria por invalidez a um segurado do Instituto. Como a lei determina que a assinatura do laudo pericial é responsabilidade de um médico, o assunto acabou chegando à Justiça. Quando o caso foi analisado pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília, o entendimento foi que fisioterapeutas não podem atuar como peritos do INSS. Para saber quais são as atribuições destes profissionais, nós fomos até essa clínica que funciona em Brasília. O fisioterapeuta, ele tem uma área muito ampla, que nem a área de medicina. Então a gente atua tanto na prevenção, como em grande escala a gente também atua na reabilitação. Assim como no caso do fisioterapeuta, a Justiça Federal, responsável pelo julgamento das causas que envolvem os conselhos profissionais, considerou a manipulação de quimioterápicos por enfermeiros uma invasão à área de atuação dos farmacêuticos. Em 2007, outro caso parecido também movimentou o tribunal. Essa desembargadora explica que, na época, médicos e enfermeiros brigavam pelo direito de fazer diagnóstico e prescrever medicamentos. Ela conta que chegou a receber ameaças. Cheguei a ponto de receber cartas anônimas, agressivas até. A magistrada explica que não é raro um conselho criar resoluções com o objetivo de aumentar a área de atuação da categoria que representa, mas faz um alerta: essas normas não podem extrapolar os limites previstos na legislação. Nós temos, acima de tudo, a obrigação de preservar, inclusive, a atuação profissional dessas categorias. Nós temos que fazer isso. Os conselhos buscam, de uma certa forma, a valorização dos seus profissionais, corretamente, desde que estejam nos limites da sua atuação profissional. De um lado, o profissional que garante, quer apenas orientar o cidadão. Do outro, uma entidade de classe que vê indícios de captação indevida de clientes. No centro dessa polêmica está a disputa entre um site e a Regional Carioca da Ordem dos Advogados do Brasil. Reveja o desfecho do caso na reportagem de Adeilton Oliveira. Basta uma volta pelas ruas das grandes cidades para comprovar que, no caso de vários profissionais, a propaganda é mesmo a alma do negócio. Uma máxima que não vale para os advogados. Nós entendemos que a advocacia não deve promover a oferta de seus serviços, de sua assistência. Nós entendemos que isso viola o Estatuto da Advocacia e viola o Código de Ética, porque confunde a atividade do advogado com uma atividade empresária. No Brasil, o uso da publicidade na advocacia é polêmico e restritivo. O profissional pode até instalar placas no escritório ou em casa, mas outdoors e outros anúncios nem pensar. Bem diferente dos Estados Unidos, onde escritórios anunciam livremente, inclusive na televisão. You deserve 100% of all the money and 100% of all the other benefits the law allows. Via de regra, quem controla e fiscaliza o cumprimento da norma é a OAB, entidade que representa os advogados brasileiros. E o que pode acontecer quando o órgão de classe entende que uma iniciativa caracteriza a publicidade indevida? No Rio de Janeiro, o tema virou caso de justiça depois que este advogado criou um site chamado YouLaw. Uma plataforma online onde você, em poucos minutos, transforma a sua reclamação em petição judicial.
Tudo começou quando um amigo de Daniel não conseguiu contratar um advogado para pedir na justiça a devolução de R$10 cobrados a mais numa conta de luz. Ele sugeriu procurar o juizado especial. Daniel conta que alguns meses depois soube que a conciliação foi rápida e que o amigo foi indenizado por danos morais. Foi quando veio a ideia do site. Ele falou assim, cara, você tem que colocar isso no ar, você tem que difundir essa ideia, porque isso vai facilitar e muito a vida do consumidor e também desafoga o Poder Judiciário nesse primeiro atendimento. Antes de criar o serviço, Daniel fez uma consulta formal à Ordem dos Advogados do Brasil. Queria saber se a entidade tinha algo contra a colocação de formulários padronizados na internet. A resposta do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB foi: tratando-se de consulta formulada por dirigentes de sociedade limitada relacionada a matéria estranha à advocacia e à ética, arquive-se. A minha interpretação dessa resposta é que a OAB ela identificou que o que nós faríamos era trabalhar em cima daquelas causas que não dependem da participação do advogado. Então, quando ela identificou que é uma área que não é obrigatória, não é privativa da advocacia, ela falou, trata-se de atividade estranha à advocacia. O site oferecia 2 tipos de serviços. A opção A era gratuita e permitia que o internauta criasse uma petição inicial para dar entrada em um processo, tivesse acesso à localização de fóruns e juizados e acessasse um blog com informações do universo jurídico. Na opção B, o internauta também podia contar com consultoria jurídica, acompanhamento processual e suporte técnico. Mas, nesse caso, era preciso pagar R$150. A taxa era cobrada por meio de um link que viabilizava o cadastro do usuário. Para a OAB, os serviços remunerados oferecidos pelo YouLaw configuravam prática de mercantilização da advocacia. O vice-presidente da regional da entidade no Rio de Janeiro vai além e afirma que até a opção gratuita caracteriza a captação ilegal de clientela. Nós entendemos que no primeiro caso era uma captação indevida de clientela. E no segundo caso, oferecer para a advocacia, eles diziam, olha, mas a gente não está oferecendo, não está captando indevidamente clientela, porque nós estamos apenas capacitando a advocacia, oferecendo modelos de petição para a advocacia, para o advogado que porventura não conheça aquele tipo de peça processual. Nesse caso também, a nosso ver, existe uma atividade regular por parte deles. Por quê? Porque nenhum tipo de assistência jurídica pode ser ofertada, insisto nesse ponto. O advogado, inclusive para outro advogado, ele deve ser procurado. Foi com base nesses argumentos que a regional da OAB no Rio de Janeiro decidiu levar o caso à justiça. A intenção era proibir o site de veicular qualquer anúncio, publicidade ou oferta de serviços jurídicos. A Ordem dos Advogados perdeu a primeira batalha nos tribunais, mas conseguiu reverter a decisão no julgamento em segunda instância. Como ainda existe a possibilidade de recurso, a página continua no ar, mas sem a opção que previa o pagamento da taxa. Daniel alega que tomou essa decisão para evitar problemas e lamenta que tenha sido necessário um processo judicial para resolver o que considera apenas um mal-entendido. Fato é que eu estive com a AB e eu passei para ele todas essas informações. Eles tiveram acesso ao site antes de outras pessoas. Eu acho que a OAB tomou uma medida preventiva, não exclusivamente buscando atacar o site LAW, porque ela não quis tirar o site do ar, essa é uma verdade, ela quis impedir publicação, atos de anúncio, de propaganda de serviços jurídicos, né? Mas fica aqui a pergunta, por que então não celebramos um termo de ajustamento de conduta? Era necessária a judicialização do caso? Houve uma conversa para um possível acordo e naquela oportunidade nós sugerimos que eles, se eles quisessem oferecer serviços colaborativos, modelos de petição para a advocacia, para advogados que porventura não conheçam certas peças processuais, que eles transformassem isso num curso, que nós poderíamos ajudá-los nisso. Eles traziam essa estrutura aqui para a Ordem e nós oferecíamos esse curso para a advocacia de forma gratuita, como nós oferecemos aqui. Mas eles não concordaram, o processo seguiu. Em segunda instância, o Tribunal Regional Federal entendeu nossa argumentação e proibiu o serviço deles.
sabia que o Brasil tem mais vigilantes privados do que policiais militares? É isso mesmo. São números que fazem do país o maior mercado da América Latina nesse setor, mas que também servem de alerta. É preciso ser rigoroso para impedir que pessoas despreparadas assumam a função. As exigências são necessárias, mas muitas vezes enfrentam a resistência de empresas e de profissionais. Eles estão por toda parte e, segundo dados oficiais, já superam o total de policiais militares. No país, cerca de 600 mil pessoas trabalham como vigilantes. São funcionários de empresas privadas credenciadas pela Polícia Federal para prestar serviços de vigilância patrimonial no comércio, nos bancos e até em prédios públicos. A profissão é regulamentada por lei e só pode ser exercida por quem passa por um curso oferecido por escolas habilitadas pela PF. São aulas teóricas e práticas, que abordam temas como primeiros socorros, aula de tiro e até o que fazer diante de um incêndio, por exemplo. Uma das exigências mais importantes para quem quer trabalhar como vigilante é ter porte de armas. A licença é emitida pela Polícia Federal com base em regras como as do Estatuto do Desarmamento, que exige, por exemplo, a comprovação de idoneidade. Isso significa que o candidato não pode ter antecedentes criminais e nem estar respondendo a processo na Justiça. As normas rigorosas são defendidas e justificadas por órgãos como a Advocacia Geral da União. A legislação limita o exercício da atividade de vigilante porque é da essência dessa atividade a exposição de terceiros de toda a sociedade a riscos decorrentes do uso do armamento. Daí porque há necessidade não só de uma qualificação técnica, ou seja, ter de saber usar o armamento, mas também de uma qualificação moral, que se resume, que se traduz na expressão da ausência de antecedentes criminais. E as regras não valem apenas para a preparação inicial do profissional. Uma portaria da Polícia Federal exige que a cada 2 anos o vigilante passe por uma reciclagem e, de novo, comprove que atende a todas as exigências. Um cliente desse advogado, que responde a um processo criminal, foi barrado no curso e impedido de continuar trabalhando. Clóvis acusa a PF de aplicar uma norma inconstitucional. Não se pode falar ou antecipar uma culpa ao indivíduo que busca esse curso de reciclagem como forma de capacitação e continuidade na sua profissão. A alternativa da defesa foi entrar com um mandado de segurança na Justiça Federal. A intenção era suspender a decisão administrativa que impediu a aprovação dele no curso de reciclagem. Em primeira instância, não deu certo. Ao analisar o pedido, esse juiz federal manteve a proibição. Eu entendo que, ainda que nós tenhamos uma garantia constitucional genérica de presunção de inocência, não quer dizer que a pessoa não possa vir a ser, por motivos cautelares, de proteção a outros interesses igualmente legítimos, proibida de exercer uma ou outra atividade. Tanto a decisão judicial quanto as regras rigorosas têm o apoio de Gilvan. O supervisor de segurança, que coordena uma equipe de 70 profissionais, diz que as normas estabelecidas são importantes para garantir que a população tenha confiança no setor. Isso é importante porque no desenvolvimento de suas atividades, assim, a gente sabe que está com uma pessoa em condições de desenvolver os trabalhos e consciente do que é crime, o que não é, o que a legislação permite e o que ela não permite. Esse processo continua em andamento. Depois do fechamento dessa reportagem, o candidato conseguiu o aval do Tribunal Regional Federal da 5ª Região para ser aprovado no curso de reciclagem. Por outro lado, a Advocacia Geral da União, que representa a Polícia Federal, recorreu da liberação. Daqui a pouco a gente mostra a tentativa de recém-formados em medicina para não serem obrigados a prestar o serviço militar. E tem ainda o entendimento da Justiça sobre as regras de funcionamento de uma ervanaria. Eu volto em instantes. Você está assistindo ao 3º programa da série Retrospectiva 2014. O assunto dessa edição é mercado de trabalho. A reação que a gente mostra agora é de recém-formados da área de saúde que se recusam a trabalhar para as Forças Armadas. As regras foram alteradas e hoje, mesmo quem foi dispensado por excesso de contingente, pode ser convocado. O profissional que não concorda só tem uma alternativa: recorrer à Justiça.
A lei é clara. Assim que completam 18 anos, os jovens brasileiros do sexo masculino devem prestar serviço militar. Esquerda! Mas essa regra tem exceções. Uma delas se refere a estudantes de medicina, farmácia, odontologia e veterinária. De acordo com uma norma de 1967, ao se alistarem, esses jovens eram liberados, mas ficavam com o compromisso de prestar serviço militar no ano seguinte à conclusão do curso. Em 2010, a regra foi alterada e até quem havia sido dispensado por outros motivos passou a ser chamado depois da formatura. É interessante lembrar que em comunidades carentes, como o caso da Amazônia, é muito importante a presença do médico militar, porque ele não atende exclusivamente aos militares, ele atende a comunidade em si, sendo às vezes a única presença de um profissional de saúde em locais ermos longínquos dos grandes centros urbanos. Se o cidadão, aos seus 17, 18 anos, ele é dispensado de serviço militar por excesso de contingente, e se esse cidadão vir a fazer uma faculdade de medicina, de odontologia, de veterinária, poderá ele sim ser convocado para a prestação de serviço militar nesta área, se ele colar grau depois de 2010, de 26 de outubro de 2010. A mudança provocou uma onda de ações na Justiça Federal. Em quase todos os casos, os autores são profissionais que não querem servir as Forças Armadas. Só este advogado tem mais de uma dezena de processos. Foram dispensados, alguns por motivos diferentes, por excesso de contingente, outros por residir em municípios não tributados, todos estudantes de medicina, e todos vieram a ser convocados depois da conclusão do curso superior. Histórias que já foram mostradas pelo Via Legal. A do médico Ijaciel Soares, do Recife, foi uma delas. Ele também teve que procurar a justiça para ser liberado após a conclusão do curso. Eu tinha uma família, eu tinha uma esposa que dependia de mim, eu tinha uma casa para sustentar, eu tinha mãe que eu ajudo em casa, eu tenho um irmãozinho menor que eu. Mas nem todos os casos terminam com a vitória do profissional de saúde. Recentemente, aqui no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, os desembargadores modificaram uma decisão de primeira instância e determinaram que um gaúcho recém-formado em medicina prestasse o serviço militar. Ele havia sido dispensado aos 18 anos por excesso de contingente e, ao ser convocado novamente, ingressou com uma ação na Justiça Federal pedindo a anulação do ato. Até a vigência da Lei 12.336 de 2010, a jurisprudência que havia se inclinado era no sentido de que, quando houve dispensa por excesso de contingente, o Exército não poderia reconsiderar essa situação, esse status alcançado ao cidadão. Em face da nova legislação, surgiu a discussão nova, como aplicar a previsão legal em face dos casos concretos, ou seja, aquele que foi dispensado antes da lei ou aquele que foi dispensado depois da lei. E foi analisando as especificidades do caso concreto que os desembargadores tomaram uma decisão diferente, em um outro processo. Dessa vez, o autor da ação conseguiu se livrar da obrigação. É que o jovem foi dispensado por morar em um município não tributário, ou seja, que não tem unidade militar. O caso deste cidadão não era de excesso de contingente, ele foi dispensado por residir em município não tributário e, em relação a esta situação, havia um precedente posterior do STJ que a turma acolheu. O presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul critica as regras atuais. Para ele, apenas o Exército foi beneficiado com a mudança na legislação. Eu digo que ela é boa para o Exército, porque ele pega a mão de obra que ele deseja, no momento que ele deseja e quando ele deseja, e no número que ele deseja. Ela só não é boa, não para os médicos, mas para todo profissional da área da saúde. E principalmente para os médicos, porque os médicos têm um curso com um número de anos de formação muito elevado, muito extenso. Discussões que parecem longe de um consenso.
O Exército tem essa legitimidade de querer que tenha médico em seus quadros. Agora, a questão da remuneração, né, que é controvertida. Então, você pega o cidadão que concluiu um curso de odontologia, de veterinária, de farmácia, eventualmente ele tem interesse em prestar, porque é um pequeno período em que ele vai começar a sua atividade, né? Então, mas na medicina o conflito é esse. Um médico termina a sua formação depois de 10 anos de estudo para entrar no mercado. Então nós vamos entrar com 30 anos. E aí vamos fazer serviço militar. Quando o serviço militar foi feito pelo brasileiro que não fez um curso na saúde, aos 18 anos, não lhe prejudicou em nada na vida, nós vamos fazer aos 30. Quem está perdendo? Nós, da área da saúde. Quem está ganhando? Evidentemente, um lado sofre. No Brasil, uma farmácia só pode funcionar se tiver um farmacêutico de plantão. Uma regra indiscutível que não se aplica a lojas que vendem apenas ervas medicinais e produtos naturais. Como muitas empresas ignoram esse limite e oferecem remédios aos consumidores, o setor entrou na mira da fiscalização. Reveja o desfecho desse impasse na reportagem de Érica Rezende. Há tempos elas são usadas na prevenção e no tratamento de muitas doenças. Os benefícios das ervas medicinais passam de geração em geração e elas são tão populares que cada um tem a sua receita. Eu tomo assim 2, 3 copos de chá de hortelã por dia, às vezes gelado, às vezes quente, mas me sinto muito bem. Para pressão alta, diabetes, para emagrecer também. Espinha santa, hortelã, canela, cravo. De camomila, erva doce, ele traz uma sensação de relaxamento. E o chá verde, depois das refeições, ele ajuda assim no metabolismo, na digestão. Quase todo mundo, pelo menos, já ouviu falar de alguma planta, folha, casca ou raiz que ajuda a aliviar os sintomas de um resfriado ou um mal-estar. As chamadas drogas vegetais são facilmente encontradas em feiras ou em casas como esta, mais conhecida como ervanaria. O problema é que, além da planta, algumas lojas também vendem medicamentos naturais, o que é proibido por lei. Medicamentos só podem ser vendidos em farmácias e drogarias, é a lei brasileira. E muitas vezes essas empresas que são apenas lojas de produtos naturais acabam trabalhando com medicamentos, o que é ilegal. Em São Paulo, a fiscalização desse tipo de comércio é feita pelo Conselho Regional de Farmácia. A entidade defende a presença de um técnico farmacêutico nas ervanarias, com a justificativa de que o consumo indevido de ervas e medicamentos naturais pode oferecer riscos à saúde. A planta ser de uma espécie medicinal não quer dizer que ela tenha propriedade medicinal. Se ela for cultivada de maneira inadequada, ela pode não ter ali os princípios que fazem daquela planta uma planta medicinal. Então, a presença do farmacêutico é necessária para comprovar que toda a cadeia, desde o cultivo da planta até a chegada, até o processamento desse produto para ser oferecido ao consumidor, seja adequado e cumpra o objetivo que se propõe. Seu Antônio diz que se preocupa com a procedência dos produtos que vende. Por isso, faz questão de ter um farmacêutico na loja. Além de atestar a qualidade das ervas, o profissional orienta os consumidores. Vai ter que saber o que está tomando, né, Fábio? Não é chegar a tomar o chá e falar que vai curar aquilo. Não. Tem que ter sempre acompanhamento do médico ou orientação do farmacêutico. Mas o comerciante é uma exceção. Apesar dos riscos, a maioria das ervanarias insiste em vender medicamentos, mesmo sem ter um profissional da área de farmácia. Por causa desse comportamento, muitos estabelecimentos foram notificados e até multados pelo Conselho. Mas nem todos os comerciantes concordam com essa exigência. Aqui em São Paulo, o impasse foi parar na Justiça. A decisão mais recente é do Tribunal Regional Federal e favorece as ervanarias. Pela sentença, os estabelecimentos que vendem apenas plantas medicinais não são obrigados a ter um farmacêutico no quadro de funcionários. Na decisão, a desembargadora explicou que, de acordo com a lei, apenas farmácias e drogarias são obrigadas a contratar um farmacêutico. Já as lojas que vendem ervas ou produtos naturais estão livres desta obrigação. Mesmo assim, o consumidor deve ficar atento à origem e à qualidade das ervas.
Sempre procurar a opinião de especialista e prestar muita atenção em você mesmo. Então, perceber, usou alguma coisa diferente, perceba os sintomas, se acontecer alguma coisa diferente, relate para um profissional da saúde. Ninguém duvida dos benefícios dos produtos naturais, mas é preciso ter cuidado para não errar na escolha, nem exagerar na dose. Você pode pegar uma folhinha e de repente não ser aquilo que você está pensando. É muito difícil a pessoa ter conhecimento de ervas, né? A gente pode sentir pelo paladar, pelo próprio cheiro da erva, mas é complicado. Eu acho que a segurança acima de tudo. É saúde, né? Não pode se brincar com saúde. É vida, né? Nosso programa está terminando. Na próxima semana tem outras histórias que se destacaram ao longo de 2014. Até lá!